O Tamo Junto chega na quarta cidade mais antiga do Brasil e na primeira capital do estado de Sergipe. Para além das belezas arquitetônicas, São Cristóvão, ou São Cri-Cri para os mais chegados, é rica em muita história e gastronomia. Fundada em 1590, a cidade histórica possui diversas manifestações culturais e religiosas. Entre elas, a procissão do Senhor dos Passos, a chegança, o reisado e, claro, o Festival de Artes de São Cristóvão. Nessa missão de apresentar para vocês um pouquinho mais dessa cidade linda, a gente recebe o historiador Antônio Vanderlei. Vanderlei, obrigada pela sua presença aqui no Tamo Junto, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre São Cristóvão. Então bora lá, porque antes de começar o nosso passeio, né, a gente precisa conhecer a história mesmo, né? Então me ajude a entender como é que foi a fundação do município de São Cristóvão, de onde é que vem esse nome, por exemplo? São Cristóvão vem de uma guerra, né? A Guerra de Conquista, a Guerra da Conquista de Sergipe, que tropas vindas da Bahia, Salvador é a capital do Brasil colonial, então foi deliberado que iriam fazer guerra, a chamada Guerra Justa, né, aos indígenas. Por quê? Porque eles não aceitaram a catequese. Na verdade era o interesse por tomar o território e interligar o Brasil colonial, né, ou seja, a próspera capitania de Pernambuco, a capitania que era a sede do poder. Comandado por Cristóvão de Barros, tomaram o território, saíram vitoriosos, tinham armas muito mais sofisticadas para a época, né? E ele criou a cidade de São Cristóvão, segundo os documentos de época, né? Em homenagem ao santo padroeiro dele, São Cristóvão, né? E ainda na Praça São Francisco, a gente tem aqui atrás o Convento de São Francisco, né? Que eu sei que ele tem uma importância muito grande. Eu queria que você explicasse para a gente. Ele foi fundado com o nome de Convento Santa Cruz, e isso foi no século XVII. Primeiro ele constrói a habitação, que algumas ordens, como a franciscana, chama de convento, e depois a igreja. Então veja que o convento está de um lado e a igreja no centro, né? A igreja de São Francisco. Por isso ficou também Convento de São Francisco, virou uma tradição, né? E aquele outro anexo é da ordem terceira, ou seja, a ordem de leigos, que hoje abriga o Museu de Arte Sacra. É o terceiro maior museu de arte sacra do Brasil. Vanderlei, a gente sabe que a parte histórica da cidade aqui é muito marcada pela presença de templos religiosos, né, de muitas igrejas. E eu queria que você dissesse qual é essa igreja que a gente está aqui, contasse a história dela. O nome oficial é Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos. Geralmente homens livres, né? Homens e livres, mas tinha outra congregação aqui, outra confraria, que aceitava também escravizados. São características assim de São Cristóvão, essa presença muito grande de igreja em função dessa grande quantidade de confrarias. Chegamos então na Praça Getúlio Vargas, ou então Praça da Vitória, como a gente costuma conhecer, né? E uma coisa que chama muita atenção, Vanderlei, é a questão da arquitetura da cidade como um todo, né? Quais são as influências dessa arquitetura aqui em São Cristóvão? Basicamente o colonial português. São paredes muito grossas, né? Muitas janelas para ventilação, para iluminação, né? E portas altas, né? E sempre o umbral um pouco arredondado, né? Então, essas são as características básicas, né? E aqui em São Cristóvão, né, na cidade histórica, a gente tem diversas manifestações culturais que eu queria que você contasse então pra gente quais são essas manifestações. Eu sei que a gastronomia também é um forte por aqui, não é isso? Com relação à gastronomia, você tem os doces, né? A queijada, o bricelê, né? O bricelê praticamente é uma unanimidade, né? Sim. Que foram as freiras beneditinas que trouxeram essa tradição da Europa, né? Agora, no caso da queijada, tradição portuguesa, mas aqui ela ganhou um sabor diferente, né? O sabor africano do coco. E as festas, né? Temos assim, a procissão dos seus passos não é necessariamente uma festa no período de quaresma, né? Então na igreja católica o período de quaresma é período de penitência. Então é uma celebração dos seus passos que é assim conhecida no Nordeste inteiro, né? Vanderlei, então, obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Disponham. Eu que agradeço pela oportunidade de contribuir, né, para informações sobre a cidade mais antiga de Sergipe, né? Com certeza. Maiores. Então, tamo junto, né, Vanderlei? Estamos juntos. Valeu. E, pessoal, incluam aí, então, no roteiro de vocês a cidade de São Cristóvão, viu? Venham pra cá conhecer essa cidade linda.